Israel, que é o filho primogênito de Deus. E acontece isso, e isso é algo que, vamos dizer que gravaram isso, que está aí. Saiu pela imprensa e tudo isso, mas Deus, quantas vezes aconteceu isso e não se deu a conhecer? Não foi visto, e a Escritura está aí: o que te abençoar será bendito, o que te amaldiçoar será maldito. E agora que é o tempo da palavra falada, se acontece isso com uma nação primogênita de Deus, quanto mais será com o filho primogênito de Deus. E esses são os servos. Imagina com o filho. E isso aqui, o que fazem aqui é que riem primeiro. Não acontece nada. Está acontecendo nada. Não, olha, eu fiz isso aqui. Pois aí está tentando a Deus. Eu fiz isso, não aconteceu nada comigo. Eu zombei, eu estou falando isso, eu estou comparando com aquilo, com a outra coisa, e não acontece nada comigo. Ou não aconteceu nada comigo. O que acontece é que já aconteceu e a pessoa não percebe. Já a morte espiritual, e essa é a morte espiritual mais triste, a morte espiritual mais triste, a pior morte é a espiritual. Do que equivale estar vivo se para Deus já estás morto. É por isso que a promessa para os escolhidos de Deus também se cumpre nisso, de que aquele te abençoar será bendito. Para todos os que deem um copo de água para estes meus pequeninos, não perderá sua recompensa. Portanto, também, olhem, Israel, todo aquele que abençoar Israel, Deus o vai abençoar como nação. É por isso que a nação que vai governar e tudo sobre todo o reino é Israel. E aí vai estar o trono de Deus estabelecido aí em Israel. Mas primeiro é que tudo é primeiro numa fase espiritual aqui, com os filhos e filhas de Deus, entrando nesse reino e obtendo todo o poder, toda a autoridade, que brevemente vai estar se manifestando em toda a sua plenitude nos escolhidos de Deus, nos filhos de Deus. E a palavra está sendo dada e ele se tornando palavra cada dia mais e mais palavra, cada dia mais palavra, cada dia se fazendo mais palavra. A vinda desse anjo forte de Apocalipse 10, e isso acontece quando ele saiu do trono de intercessão. Não tinha outro tempo que se cumprisse essa parte de Apocalipse 10 com o livro sendo trazido à terra até que se completasse o número da igreja. O que nestes dias nós vamos estar falando nos estudos na atividade, como é que ele vinha falando e vinha dizendo: quando se completar o número da igreja, ele se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá, fará sua obra de reclamação. Mas vejam que aí tem uma série de eventos, acontecimentos que acontecem, porque ele lhe diz, lhe é dito, lhe é falado: vai e pede ao anjo que te dê o livro, o livrinho. Vai até o anjo e pede o livrinho. Ou seja, que antes não se podia fazer esse pedido, essa solicitação. Vê que sim, era digno de pedi-lo. Se houve existiu um digno lá em cima de tomá-lo e abri-lo na terra, tem um digno de pedi-lo, esse título na terra. E assim mesmo é com a igreja. Toda a igreja noiva é digna de recebê-lo também. Olha como isso vem se cumprir nos escolhidos de Deus, nos primogênitos de Deus. E com a vinda desse anjo forte, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, aí se cumpre tudo o que estava representado no lugar santíssimo desses querubins de madeira de oliveira, forrados, cobertos com ouro, cobertos de ouro. Tudo isso que estava aí mostrando, então, torna-se na terra já a realidade. E então, no meio da igreja, está isso que estava representando lá, está na igreja. E aparentemente tem algo que se está movendo, que o mundo não vê isso, e aparentemente não se vê o que é. Mas a etapa mais grandiosa e mais importante, porque é uma etapa onde o lugar santíssimo está fazendo aqui, cumprido, ou seja, se cumprindo essa parte do lugar santíssimo aqui.
Olha, no lugar santo está o candelabro com 7 luzes, com as 7 luzes. Nas eras estavam os 7 mensageiros. Tudo o que estava representado lá, depois se tornou uma realidade, veio a ser uma realidade. No lugar santíssimo, vem a ser ou torna-se uma realidade agora, o que estava lá. Em nenhuma das eras se cumpriu isso. Por isso não se pode dizer de que o título de propriedade foi trazido à Terra em 1963. Não pode ser. Não pode ter sido trazido nesse tempo, porque ele diz que não se iria levantar do trono até pelo último escolhido. E olha aqui a mudança que se fez foi num tempo onde estavam esses arcanjos lá. Estava Gabriel, uma mudança de dispensação, Gabriel presente. Você presta atenção no tempo tem uma parte no livro de citações que diz que a igreja hebraica teve 7 etapas ou fases. Teve 7 etapas. Apareceu o precursor, João. Apareceu Gabriel, apareceu Jesus, precursado, anunciado. A igreja teve 7 etapas, apareceu o precursor, o anunciador, o reverendo William Branham, aparece Gabriel no meio da igreja, e depois aparece o precursado, o anunciado. Vê tudo a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Se Gabriel não estivesse aí ou lá, nesse entrelaçamento dispensacional, José teria deixado Maria, porque não teria crido que o filho tivesse sido, que era engendrado, gerado pelo Espírito Santo. Ele teria pensado outra coisa de Maria. A Maria iria estar sozinha, iria ficar sozinho. E Maria, para dar à luz, não podia estar sozinha, tinha que estar com José. Por isso que José é um tesouro que tem aí. Tem muitas coisas aí que o irmão William falou disso uma vez. E daqui a pouco vai se estar falando isso. Que José representava aí a esposa de Maria. E também iria ser difícil, duro para Jesus, porque foi difícil para o seu ministério, foi duro, foi difícil. A primeira coisa que lhe tiraram foi que era um filho ilegítimo. A primeira coisa que colocaram nele, que era um filho ilegítimo. E Gabriel estava aí, Gabriel estava falando aí, e põe Maria, com Maria e com todos os pastores, com todos eles lá, Gabriel estava falando. Agora preste atenção que, agora se ele não chegasse a vir nessa manifestação de Gabriel, nesse arcanjo no nosso meio, onde o precursor fez o chamado, e teria nascido, ou houvesse nascido sem a presença de Gabriel, qual esteve todo o tempo vigiando, pessoalmente, guardando essa obra que iria se realizar até que ele tivesse grandinho, ou já adulto, para então Deus cumprir essa obra. Faz tempo que o povo tinha tido uma denominação, o povo, faz tempo, mas ele vigiou por tudo isso, ele mesmo aí, vigiando, em carne no meio do povo. A mesma coisa que aconteceu lá com Maria, que representa a igreja. Tudo é paralelo. No intervalo de tempo, se tu prestares atenção, o intervalo de tempo é maior aqui. Lá foi um intervalo de tempo curto, e que representa esse tempo que tivemos com ele no nosso meio, entre nós, caminhando conosco, com a gente, falando, dando-nos ou falando as boas novas assim, de ti para ti, de tu a tu. Por isso que quando ele falava, quanto mais rápido eu der essas boas novas, eu fui enviado à presença de Deus para dar essas boas novas. E enquanto mais rápido eu as dê, mais rápido eu posso ir embora, partir. E como ele falava isso, e falava para o povo que ele veio para dar essas boas novas e ir embora, partir. E tu dizes, mas é que no livro dos selos, ele diz que ele vem pela sua noiva e está a ponto de ser raptada. E jovenzinha,
Como é que tu vai chegar, dar algo a conhecer e querer ir embora, partir e sair desta terra? E tu te vais, então vais, e para completar, tu vais sem ela, irás sem ela. Mas se ele veio para a igreja, como é que ele que vai dizer que cumpre, que está cumprindo nele o cumprimento do sétimo selo? Pela lógica, ou por lógica, você tem que ver as escrituras. É por isso que tu dizes, por isso é que diz esquadrinhai as escrituras. Como é que tu vais dizer que nele foi o cumprimento da sua vinda? Ele não cumpriu o que estava suposto ao Messias fazer, estando no meio do povo, o qual isso era dar a fé de rápido e levá-la, não ir e deixá-la aqui. E tudo isso, e quando foi falado isso, o único que pode descodificar tudo isso que ele trouxe é quem o codificou, o Espírito Santo. E o único povo que o pode receber é o povo que tem percepção profética. Então é aí que se consegue entender, se abre o quadro. E aí por isso é que diz que os entendidos entenderão. E aí vem fazer parte, então o povo vem fazer parte ou formar parte com esse mensageiro. Se torna um com esse mensageiro, o povo. É por isso que quando ele diz que, isso nós falamos há pouco tempo, quando ele diz que, quando ele olhou para a cruz, ele diz que viu a ambos, varão e fêmea em Jesus, o espírito feminino e masculino nele, e se separou. Mas se tu prestares atenção, manda o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é a parte feminina, por isso que o Espírito Santo é tímido, diz o irmão Branham. Manda o Espírito Santo, que é a parte feminina. O manda para a igreja, operou em todas as eras, mas no final acontece a mesma coisa. Que Ezequiel fala das duas varas. Chega um momento onde essas duas varas vêm na mão do profeta, ou estão na mão do profeta, e quando Deus olha, volta outra vez novamente a olhá-los como um só. E isso é muito maior do que nós imaginamos. Bem maior. Volta novamente a ele a olhar, mas diz, mas se fazem parte de mim, já volta novamente outra vez essa conexão, essa ligação, porque ele vem pela sua noiva, ele foi preparar um povo para o seu nome. No final, unem-se esses dois paus, que é nessa parte onde se inclina para os gentios. Aí seguiu essa linha, essa linhagem, esse desenho que nós fizemos. Lembre-se que a pata, a mão de Judá e de Benjamim. Essa semana número 70 ficou parada, parou-se, e ele se torna, volta aos gentios, e entre os gentios, aí está essa semente, entre os gentios, essa linha, essa linhagem de Judá também, entre os gentios. Porque é pela linhagem de Judá que vem o Messias. A linhagem de Efraim vem a primogenitura. E tudo vai pela mesma linha, ou linhagem da igreja. E no final, encontram-se esses dois, essas duas linhas ou linhagens em uma ilha. Fazer a mudança de cordeiro para leão e obtém a bênção da primogenitura. E aí se unem os dois paus, ou as duas varas, e arrancam, continuam, já, vamos dizer, nesse entrelaçamento, nessa semana número 70, arrancam. Porque tudo é no entrelaçamento. Também agora, entre a fé de rapto, que os escolhidos estão recebendo, e o tratamento com os hebreus, tudo isso é um entrelaçamento. Já se entra nesse entrelaçamento com a semana número 70. Mas já esse instrumento, ao ser ele de uma linha e agarrar o cetro, que é a primogenitura, que vem pela linha ou linhagem de Efraim, ao tê-la, já automaticamente, com isso já pode estabelecer o reino do Messias, porque tem as duas linhas ou linhagens dele. E não podia fazê-lo, ele sozinho não podia fazer isso sem a linha ou linhagem de Judá, que é a linha do cumprimento daquele que tem que ter esse cetro na sua mão. É por isso que quando ele sai de lá e vem com seus anjos, que são as duas oliveiras, representadas em Gabriel e Miguel, quando vem manifestado na terra, já então mudam a esse propiciatório no meio da igreja, já não é
um propiciatório aí de intercessão para a misericórdia, senão que o trono muda para juízo, mas como sempre, é através de um propiciatório onde há ou existe juízo ou misericórdia. Mas ele já não está aí fazendo intercessão, senão que já aí é como juiz. E tem que haver um lugar onde exista misericórdia, e onde o tempo onde todavia o povo está nestes corpos, obtenha misericórdia. E isso é algo muito grandioso, porque Deus então vai e se entroniza no seu trono humano. E aí é onde acontece a mesma coisa como na primeira vinda. Para ter e obter esse novo nascimento, se requeria, era necessário crer no sacrifício. Crer no cumprimento desse que veio cumprir a obra de redenção na cruz dessa pessoa e obter-se o novo nascimento. E agora, para este tempo final, se requer, é necessário também a mesma coisa, é necessário crer para ver, sempre se crê para obter tal coisa. E ele escreveu isso nessa mensagem, na mensagem Festa das Trombetas, ele escreveu que ele diz que o anjo do Apocalipse, de Apocalipse 10, antes, vamos que chegue o outro caminhão. Olha, ele escreve aí, eu vou para... Eu tinha isso aqui, isto é da página, eu não anotei a página aqui, mas é da Festa das Trombetas. Diz, olha, eu quero dizer mais uma coisa, mais pertinho agora. Não pense isto, que surpreendente, desde a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo e Apocalipse 10, foi sétimo selo. As 7 trombetas, entre essas duas vezes, Deus, como podemos dizer isso para fazer com que as pessoas vejam isso? Está entre a sexta trombeta e a sexta trombeta. E o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta deve aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente à original doutrina de Pentecostes. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para mandá-los até Jesus, enquanto a igreja está sendo subida, elevada. E ele escreve aí entre a sexta e sétima trombeta, Elias e Moisés. E põe Apocalipse 10 é igual o sétimo selo. Se o anjo que era diferente dos outros era quem tinha o sétimo selo, e é o anjo que ainda não tinha sido manifestado em carne, porque ele não estava fora do trono de intercessão nesse momento, nesse instante. Se esse anjo que tem o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, diz que é Apocalipse 10, e Apocalipse 10 nos fala do título de propriedade, como é que tu vais dizer que Apocalipse 10, esse anjo que era diferente dos outros, estava na terra, antes de sair do trono de intercessão? Não tem lógica isso. Não tem sentido nisso. Que tu venhas dizer para mim que esse anjo já estava manifestado na terra. Não, é que nestas mensagens ele fala de que esse anjo, claro que sim, certamente, mas ele estava falando daquilo que aconteceria. O irmão Branham não conseguiu ir para Israel até o Egito, e o Egito ele teve que voltar para trás porque ele pensava que fosse ele. E Deus permite muitas vezes que os seus mensageiros falem certas coisas como se eles estivessem falando deles mesmos, para pôr uma base, um fundamento e ter aí um conhecimento daquilo que seria ou aconteceria mais lá adiante. Sempre colocamos o exemplo de Davi, quando ele falava, amarraram minhas mãos e meus pés, e certamente estavam procurando, e sempre colocamos o exemplo de quando crucificaram lá Jesus. Não, isso se cumpriu em Davi, porque ele disse que era ele. Vê? Não, que ele disse que esse anjo já estava ministrando, está trazendo, porque ele estava falando e mostrando o que aconteceria quando esse anjo estivesse manifestado em carne na terra.
Ou seja, aqui, o cumprimento dessa escritura de Apocalipse 10, aí nós vemos que é o sétimo selo. Se cumpre quando ele tomou o título de propriedade, já tendo saído do trono de intercessão. Tudo se fala de diversos ângulos e tudo fica no cumprimento da sua vinda. Tudo fica quando Deus acabou a obra para a qual ele precursor anunciou pelo reverendo William Branham, e a obra para a qual enviou a esse poderoso arcanjo Gabriel. Anunciando o quê? As boas novas de que é na igreja, é no meio dela que seria o cumprimento da sua vinda. E tudo tão simples, tudo sempre tão simples, que a própria simplicidade é o que faz aos seres humanos tropeçar ou tropeçarem. Mas graças a Deus que existe um povo que tem recebido, que tem visto, e para Deus o importante são os seus filhos, os seus escolhidos, a sua igreja noiva, que é pela qual ele veio, para levá-la para a ceia das bodas do Cordeiro. A maior bênção é receber essa bênção do sétimo selo de Apocalipse 10. Crer nela e assim com isso obtém os benefícios e todas as bênçãos que há, que existem na sua vinda. Bom, já conversamos assim um pouquinho hoje, quinta-feira, 14 de dezembro, enquanto chegava o cimento, já que estamos fazendo aqui um piso acimentado em uma das entradas para fazer a ligação com a estrada. E conversando aqui com os rapazes, um pouquinho de todas essas bênçãos escriturais, as quais estamos vendo em cumprimento, o cumprimento delas, o qual é, o que são, aquilo que foi visto pelo reverendo William Branham, que a noiva no fim do tempo iria estar recebendo a fé de rapto. E a forma que ele sempre o fez é velando-se e revelando-se através de seres humanos. E neste tempo final o fez no meio da igreja, um de vossos irmãos. Se cumpriu a escritura, no meio de vossos irmãos levantarei eu um profeta, um de vossos irmãos. Ou seja, um igual a Moisés, um igual a Jesus, um profeta dispensacional, que é a maior bênção que a igreja tem recebido ou recebeu depois de Jesus. Um profeta dispensacional. Apocalipse 10 é igual ao sétimo selo. Vamos por esse tema hoje, quinta-feira, 14 de dezembro deste ano de 2023. Que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.